Olá, meus amigos. É, o que deu início ao mormonismo, né? Foi um evento que teria acontecido em 1820, através de uma visão que Joseph Smith, o fundador do mormonismo, haveria recebido a visita pessoal de Deus e de Jesus Cristo, dizendo a ele que ele não deveria se filiar a nenhuma das igrejas que existiam na época, porque todas elas eram uma abominação à vista de Deus. E que Joseph Smith ele receberia a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo para restaurá-lo na Terra. Assim, o mormonismo se iniciou. Isso é tudo que nós comumente aprendemos dentro da igreja, né? Ele teve essa visão em 1820, quando ele tinha 14 anos de idade. Aí começou toda uma perseguição por causa disso. Então, essa é a base do mormonismo, tá? A Igreja Mórmon, ela tem dois principais alicerces. A primeira visão de Joseph Smith e a tradução do livro de Mormon, também realizado por ele. Por isso é tão importante você saber o que realmente aconteceu, você saber os fatos sobre a primeira visão, fatos esses que eu só fiquei sabendo há 2 anos atrás, depois de 35 anos acreditando no que eles nos fazem acreditar na igreja, né? Nessa versão da primeira visão que eu te resumi, que está lá em Pérola de Grande Valor. Bom, eu hoje vou procurar ser o mais concisa possível, porque assim, a história em si, né, a primeira visão em si, ela tem vários detalhes extremamente interessantes, só que daí a gente vai ficar aqui, né, horas conversando. Então eu vou resumir para você entender, tá? Tudo que eu vou te falar hoje, eu vou usar 2 fontes. O livro de Graham Palmer, An Insider's View, A Mormon Origins. Eu já falei para você sobre Graham Palmer. Você precisa entender que tudo que ele escreveu neste livro, ele pessoalmente pesquisou e encontrou documentos para poder escrever, tá? Por exemplo, aqui, ó, você vê esse trecho aqui, são só notas de rodapé dos documentos que ele pesquisou para escrever o livro. Todas as páginas do livro têm as notas de rodapé que mostram para você a pesquisa que ele fez, tá? Infelizmente, esse livro só tem em inglês. Eu acho que não tem em português não, viu? Mas vai estar na descrição do vídeo o nome do livro, o autor, assim como outros livros de outros historiadores que eu tenho citado para você aqui. Nenhum desses historiadores contradiz um ao outro, tá? Portanto, a versão que eu vou dividir com você de Graham Palmer é a mesma narrativa dos outros historiadores, tá? Como D. Michael Quinn, Dan Vogel, Fan Brody, Alex Beam, Richard Bushman e outros, tá? A outra fonte de pesquisa que eu vou usar para conversar com você sobre a primeira visão, eu tirei do website Joseph Smith Papers, cujo link também vai estar na descrição do vídeo. Esse website, ele tem o aval da igreja, tá? Então, se você pesquisar, você vai achar, você vai encontrar a verdade. Ela tá à disposição. A igreja não coloca para você, mas você tem que ter um trabalhinho para pesquisar e você encontra. É claro que eles não vão te falar, né? Porque aí a casa cai, tá? Então tá. Graham Palmer fala o seguinte, eu vou só resumir para você, tá? A primeira vez que Joseph Smith descreveu essa visão no bosque, que os mormons chamam de bosque sagrado. Essa primeira versão foi escrita em 1830, onde ele fala que, naquela visão, Jesus Cristo perdoou os pecados de Joseph, tá? Ele diz que um anjo o chamou para trabalhar na obra, tá? Só isso. Um anjo o chamou para trabalhar na obra e ele disse que recebeu de Jesus Cristo o perdão dos pecados dele nessa visão. Essa versão, ele escreveu no diário dele, tá? Em Fayette, New York, Nova York, no ano de 1830.
Não houve visitação do pai e do filho, de acordo com essa versão contada pelo próprio Joseph. Numa outra versão que ele contou em Waterloo, New York, e também na cidade de Nauvoo, estado de Illinois, nos anos de 1831, 1841 e 1845, ele fala que um anjo falou para ele naquela visão que ele, Joseph, faria conhecida a verdadeira religião, tá? Só isso. Joseph Smith tornaria conhecida a verdadeira religião. De acordo com ele mesmo, foi um anjo que falou isso para ele. Vê como é só um anjo que tá ali por enquanto, né? Novamente, tá? Em Curlin, Ohio, nos anos de 1832 e 1835, ele fala de novo que ele escutou de Jesus Cristo que os pecados dele estavam perdoados, que ele poderia seguir o caminho dele em paz. Agora ele já nem fala que um anjo chamou para fazer a obra, para trazer à tona a verdadeira religião. Ele mesmo conta essas diferentes versões. Até aqui, tá? Até o ano de 1835, ele não falou em pai e filho, ele não disse que receberia a plenitude do evangelho e que restauraria sobre a terra. Isso é o que realmente aconteceu. Você precisa entender uma coisa. Lucy Smith, a mãe de Joseph, ela sempre foi muito religiosa, então ela frequentava igrejas na época, como a igreja metodista, presbiteriana, e em uma ocasião, um pastor de uma dessas igrejas falou para ela o seguinte, que o filho dela, Alvin, que já havia falecido, ele era mais velho que Joseph, se eu não me engano, tá? Esse pastor falou para Lucy que Alvin não iria para o paraíso porque ele não havia sido batizado. Para poder confortar a família, porque isso gerou uma preocupação. Joseph, ele, por influência da mãe, ele sempre leu muito a Bíblia, tá? E ele começou a pensar na cabecinha dele de adolescente, né? Puxa vida, mas então se eu morrer, né? Como é que eu faço? Se eu morrer, será que eu não vou pro paraíso também? O que eu faço, né? Será que eu vou ter o perdão dos meus pecados? Isso criou uma certa comoção dentro da família. E Joseph Smith Sr., que sempre foi um alcoólatra, tá? O primeiro patriarca da tua igreja era alcoólatra. Ele falou para Lúcia o seguinte, e também para confortar a família, ele falou, não, na verdade, esses pastores não sabem de nada, existem várias igrejas, mas nenhuma delas é a igreja de Jesus Cristo. Nem liga para o que esse pastor falou. Joseph Smith cresceu nesse ambiente, com medo do que aconteceria depois da morte, com medo de uma condenação e também com a ideia de que não existia, o evangelho de Jesus Cristo não estava sobre a terra. Tudo bem. Eu comentei com você que a primeira vez que ele contou essa versão da primeira visão que você conhece foi no ano de 1838. Para você entender o porquê que ele criou essa versão, você precisa entender fatos que aconteceram, que começaram a se desenrolar um ano antes, em 1837. Tá bom? Então tá. Eu vou ler aqui uma partezinha que eu traduzi do livro de Graham Palmer, porque ele explica muito bem o que aconteceu. Olha só. Na última semana de dezembro de 1837, Martin Harris, uma das 3 testemunhas do livro de Mormon, foi excomungado. Lembra por quê? Porque ele confrontou Joseph por conta da poligamia. Ele falou, como assim poligamia, cara? Tá louco? Isso é adultério. E Joseph veio com aquela conversa de poligamia, então ele não quis apoiar Joseph, né? O que Joseph fez? Jogou todo o conselho contra Martin Harris e excomungaram ele. Eu já te contei essa história num outro vídeo. Em 10 de março de 1838, John Whitmer, uma das 8 testemunhas do livro de Mormon, também foi excomungado. Em 25 de março, Martin Harris, agora sim, isso é muito importante. Em 25 de março,
Martin Harris declarou em uma reunião pública que nenhuma das testemunhas havia fisicamente visto ou tocado nas placas de ouro. Que eles não haviam visto as placas com seus olhos naturais. Viram com os olhos do espírito. Eu já te expliquei o que significava essa linguagem naquela época, tá? Os caçadores de tesouro usavam essa linguagem, os olhos do espírito. Como resultado dessa declaração, os apóstolos John Boynton, Luke Johnson e outros membros da igreja passaram a rejeitar o livro de Mórmon e eles falaram, então peraí, né? Não é nada disso? Em 13 de abril, os apóstolos Luke Johnson e John Boynton foram excomungados ou abandonaram a igreja. Se afastaram. McLellin o seguiu logo em seguida, um outro apóstolo, tá? Eles foram os primeiros 4 apóstolos a se afastarem da igreja. John Boynton e os irmãos Johnson deixaram de acreditar na divindade do livro de Mórmon. Oliver Cowdery e David Whitmer também foram excomungados em 12 e 13 de abril. E Hiram Page e Jacob Whitmer também se afastaram da igreja. Todos apóstolos. No outono de 1838, os apóstolos Thomas B. Marsh e Orson Hyde também haviam desertado. Naqueles dias, aproximadamente 300 pessoas abandonaram a igreja, representando uma média de 15% do total de membros de Kirtland. Então, essa foi a época na história da igreja em que houve o maior êxodo de pessoas saindo por conta do livro de Mórmon. Porque eles descobriram, né? Descobriram não, Martin Harris abriu a boca e falou, né? Aí você vai falar assim, eles falam muito isso na igreja. Vânia, mas as testemunhas nunca negaram que elas viram. Você precisa entender uma coisa. Eles tinham uma reputação a zelar. Eles não podiam simplesmente chegar para você e falar, na verdade, né? A gente não viu, né? A gente viu com os olhos do espírito, mas ninguém tocou nas placas e ninguém viu com os olhos naturais. Então eles ficaram calados para não criar mais alvoroço. Só isso. Só por isso eles não fizeram o que Martin Harris teve a coragem de fazer, tá? Todas as 3 testemunhas do livro de Mórmon e 3 das 8 haviam se afastado. Todos os Whitmers haviam abandonado a igreja também. Tudo isso deve ter causado uma considerável ansiedade e dissonância cognitiva dentro da comunidade, entre os membros. Isso foi uma bomba que caiu, né, na igreja, tá? Eu vou ler mais um parágrafozinho e a gente volta na sequência. Olha só, temendo a possível queda da igreja, queda total, né, o final da igreja, Joseph Smith tratou de reestabelecer a sua autoridade. Na semana de 7 a 13 de abril de 1838, tá? Ele começou a considerar reescrever a sua própria história. Em 26 de abril, ele renomeou a igreja. No dia seguinte, ele começou a ditar a nova narrativa da primeira visão, criando uma versão revisada e mais impressionante da sua experiência. Ele então anunciou que o seu chamado inicial não havia vindo de um anjo em 1823, como ele havia dito há mais de uma década atrás, mas do próprio Deus e de Jesus Cristo em 1820. Essas diferentes versões da primeira visão foram contadas por ele mesmo. Ninguém criou nada, ninguém colocou palavras na boca dele. Mas ele era um grande estrategista, um gênio da religião, como os historiadores o intitulam, né, hoje em dia. Porque as pessoas estavam saindo por causa do livro de Mórmon, os apóstolos estavam saindo. Ele pensou, vai dar problema aqui. Então ele falou assim, peraí, onde é que vocês estão indo? Não, querido, na verdade, não foi um anjo que eu vi Deus e Jesus Cristo. E eles falaram para mim que eu não deveria me unir a nenhuma das igrejas, porque todas elas eram uma abominação à vista dele, e que eu restauraria o verdadeiro evangelho sobre a face da terra. Agora teve peso, né? Eu volto já na sequência.